primeiro lugar, eu quero esclarecer o seguinte. Por que um youtuber cristão, assembleiano, evangélico, quis fazer uma resenha justamente desse livro? A própria capa desse livro já o condena. Por quê? Se você tem um mínimo de conhecimento bíblico, teológico, escatológico, sabe que isso aqui tem origem satânica. Baralho. Se você souber pesquisar bem, com fontes confiáveis, obviamente, a respeito da origem do baralho, você saberá que tem origem diabólica. Porque qual que é a principal carta do baralho? O As. Ah, não é o rei? Não. O rei é uma das principais cartas. Tem aqueles 4 símbolos, né? Copas, paus, espadas e... copa, pau, espada e... Qual que é o outro lá? Copa, pau, espada e... esqueci. Enfim. Aí tem o rei, que simboliza Deus Pai. A rainha, que simboliza Maria. O valete simboliza Jesus. E o as é o diabo, capiroto, coisa ruim. E o as é a principal carta do baralho. Então, se você pesquisar a fundo, a própria origem do baralho é diabólica, satânica. Mas esse foi a melhor capa que eu encontrei desse livro. Inclusive, essa versão aqui, acho que é uma das versões mais completas, mais esclarecedoras a respeito tanto da história em si, quanto do autor. Porque há toda uma polêmica, toda uma controvérsia a respeito do que o autor fez. Aliás, esse livro tem muito mais a ver com o filme Som da Liberdade do que com uma história infantil. Se você acompanha meu canal, sabe que Som da Liberdade deveria ser o vencedor do Oscar desse ano, mas não foi por imposição da militância de esquerda, porque a militância de esquerda se levantou contra o filme com tanta fúria que conseguiu convencer a Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood de sequer mencioná-lo, né? Aliás, o Globo de Ouro também não mencionou, mas enfim, Hollywood de uma maneira geral, né? Em especial a Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood, não sequer mencionou o filme entre os indicados ao Oscar. E esse livro tem muito mais a ver com o assunto do filme Som da Liberdade do que com uma história infantil. E mais tarde explicarei por quê. Só que assim, para que você não perca interesse por esse vídeo logo de cara, eu já quero começar com o resumo do livro em si, aí depois eu vou para as outras coisas que tem a ver com ele, como a biografia do autor, a biografia da musa que inspirou a personagem principal do livro, um histórico do Reino Unido, um breve histórico do Reino Unido, né? Porque o Reino Unido tem uma história cheia de sangue, cheia de morte, cheia de destruição, de guerra, de tudo quanto é coisa ruim, mas algumas das principais denominações cristãs evangélicas surgiram lá. E Charles Spurgeon veio de lá também, que foi um dos principais teólogos da cristandade, veio de lá também. Então, um dos principais hinos cristãos, Amazing Grace, que hoje é Preciosa Graça em português, veio de lá também, por meio de uma luta contra a escravidão. John Newton liderou a luta contra a escravidão, tal, usou essa música para ajudar a combater a escravidão no Reino Unido. Enfim, de todo, eu primeiro quero falar o resumo desse livro, primeiro, antes de qualquer coisa, para que você não perca o interesse nesse vídeo logo de cara. Eu já quero fazer o resumo do livro. Enfim, como é que começa a história? Vamos lá. Começa com um sonho. Tá lá... Eu chamo ele de Alice, vai. Porque o nome em inglês é Alice, então vou chamar pelo nome real mesmo, que é Alice. Alice está lá com a irmã, numa floresta, entediada, achando sua rotina, porque ela morava numa fazenda, perto da floresta. Aí ela dorme, aí no sonho ela vê um coelho correndo pela floresta com o relógio na mão, dizendo que está atrasado, precisa se encontrar com a rainha. Ela corre atrás do coelho, cai num buraco sem fundo, em câmera lenta, né? Porque eu digo em câmera lenta porque ela ainda tem tempo de pegar um pote de geleia na parede do buraco, devolve no lugar antes e continua caindo.
Aí lá no fundo ela cai num monte de folhas secas, vê um corredor cheio de portas, no final do corredor duas cortinas, atrás das cortinas uma porta pequenininha, e na frente dessas cortinas tem uma mesinha de vidro com uma chave em cima e um vidrinho escrito beba. Aí ela bebe o líquido, encolhe para passar pela porta, só que eu esqueci a chave. Aí come um pedaço de bolo, cresce demais, aí começa a chorar, 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 chora tanto que alaga a sala com suas lágrimas. Aí no fim ela acaba encolhendo de novo, abre a porta, entra. Aí ela acho que vê o coelho de novo, aí ela encolhe de novo, acaba nadando nas suas próprias lágrimas, vê um rato nadando até a porta junto com um monte de animais, aí eles conseguem passar pelo outro lado. Aí tem o Dodô, que já é um pássaro extinto, coruja, arara, caranguejo, pato, tudo quanto é tipo de animal. Eu tô me lembrando do enredo porque tem as figuras, né? Essa versão aqui tem as figuras, né? Essa aqui acho que é uma das primeiras versões. Esse aqui é o pássaro Dodô, que já está extinto. Essa aqui, a Alice, na história é loira, usa um vestidinho azul com avental branco. Essa é a versão tradicional da Alice, só que a Alice verdadeira... Deixa eu mostrar só a parte de cima da foto, porque a parte de baixo é comprometedora, né? É meio... acaba virando gatilho para muita gente que já sofreu abuso na infância. Essa é a verdadeira Alice. Só que eu não mostrei o resto do corpo porque, como eu já disse, pode ser gatilho para quem já sofreu abuso na infância. Mas mais tarde eu explico por quê. Por quê? Então, a Alice da história, ela é loira, usa um vestidinho azul com avental branco. Aí o que acontece? Aí tem um monte de coisa. Eu não quero reproduzir, mencionar aqui as frases filosóficas que são ditas no livro, porque Deus deu para mim, ainda no ônibus, antes de eu começar a ler esse livro, Deus deu para mim todos os textos bíblicos que eu deveria ler, que estão aqui. Esses aqui são alguns dos textos bíblicos que Deus deu para mim quando eu ainda estava no ônibus. Antes mesmo de eu começar a ler o livro, o Espírito Santo me deu todos os textos bíblicos que eu deveria ler no final do vídeo. Então a história continua. Alice chega até uma casa, cresce de novo, fica gigante, acaba ficando apertada dentro da casa, até ficar com o braço para fora, aí apoiado no cotovelo, enfim. Só que aí o coelho, acho que o coelho apareceu naquela casa, ela coloca o braço para fora, o coelho acaba caindo no porão porque quebra a porta de vidro, o negócio de vidro e tal. Aí aparece um pessoal lá consertando a casa, e um dos que estavam querendo arrumar a casa era um lagarto. O lagarto acaba saindo pela chaminé. Deixa eu ver. Aí a Alice encolhe de novo, consegue sair da casa e encontra o cachorro. O cachorro corre atrás dela, ela joga um graveto pro cachorro, ele sai correndo, porque ela tem medo do cachorro matá-la. Aí ela consegue encontrar na floresta um cogumelo, em cima do cogumelo um lagarto formando narguilé. Por isso que muita gente diz que o escritor desse livro estava sob efeito de drogas quando escreveu esse livro, porque é uma coisa mais absurda que a outra. Um livro sem pé nem cabeça. Mas mais tarde eu explico, né, toda a polêmica envolvendo o livro. Aí o lagarto fumando narguilé conta a história de um gordo que parecia criança, aí fazia coisa de criança, aí é uma história meio sem pé nem cabeça, tem as figuras aqui. Aí conta o poema, né, que fala desse gordo velho que parecia criança, fazia coisa de criança, não sei o quê. Aí o pescoço dela cresce, ela fica o pescoço dela fica flexível, fica por cima das árvores, tanto que tem até uma figura da versão original, algumas figuras aqui do original, com a letra do próprio escritor.
Aqui, ó, esse aqui é a Alice, esse aqui é uma reprodução da versão original com a Alice com o pescoço flexível por cima das árvores. Ah, aí ela volta, encolhe, né, de novo, né, o pescoço dela volta ao normal, né, porque ela consegue pegar os pedaços de cogumelo, aí tinha um cogumelo de uma mão, ela encolhia, o cogumelo da outra mão, ela crescia, enfim, ela chegou até uma altura, uma determinada altura, chegou até uma casa onde tinha um peixe entregando uma carta para um sapo. Essa carta, acho que era convite da rainha para a duquesa jogar um jogo lá, esqueci o nome do jogo. Que jogo é esse? Deixa eu ver se eu acho o nome do jogo aqui. É um jogo. Cadê? Croquet. Croquet. Deve ser tipo um cricket, uma coisa assim. Um negócio assim, um jogo esquisito. Com cartas, né? Um jogo com baralho. Por isso que o baralho faz parte da história, né? É parte integrante da história. Aí nessa casa, a duquesa era uma senhora horrível, com uma aparência assustadora, que ficava chacoalhando o bebê no colo, e a cozinheira atirava as coisas contra a duquesa e o bebê, que enchia a comida de pimenta. A reprodução aqui, para você ter uma noção do que acontecia, negócio horrível mesmo, medonho. O bebê, ele mudava de feição para porco, e a cozinheira ficava enchendo a comida de pimenta, o ar impregnado de pimenta, jogando as coisas na duquesa, no bebê. Tinha esse gato aqui, que acho que é o personagem mais satânico da história. O gato de Cheshire. Esse gato sorridente aí, com esse sorriso diabólico aí. Aí no fim, o ambiente lá é o pior que você possa imaginar. Aí, aí a Alice fica com dó do bebê, leva o bebê pra fora, o bebê muda, vira porco. O bebê vira porco. Aí do nada o bebê desaparece, não sei o que acontece com o bebê, e ela encontra o novo gato de Cheshire, aquele gato do Satanás. E ela fica conversando com o gato de Cheshire. Ele sumia e desaparecia, aí ficava só o sorrisão dele, o sorriso diabólico dele. Aí falava um monte de besteira, um monte de bobagem, aparecia e desaparecia, aparecia e desaparecia. Aí aparece, aí ela vai até uma casa, embaixo de em frente da casa havia uma árvore, e debaixo da árvore uma mesa gigante com um monte de louça suja, e as poucas xícaras que estavam limpas, aí o chapeleiro maluco e a lebre de março ficavam, né, trocando de lugar, porque tinham preguiça de lavar a louça, aí ficavam trocando de lugar, ficavam tomando chá por toda a eternidade. Aí a Alice apareceu lá para tomar chá com eles. O chapeleiro é maluco, por quê? Porque os chapeleiros daquela época usavam mercúrio para fabricar os chapéus, então eles ficavam meio doidão. O mercúrio afetava a mente deles. E lebre de março, porque março é o mês de procriação das lebres. Então é o mês que as lebres fêmeas entravam nos cios, machos iam atrás delas, então havia o mês de acasalamento das lebres. E até aqui você descobre que a história se passa no dia 4 de maio. Se você analisar bem a história, a história aqui se passa no dia 4 de maio. 4 de maio de 1864. Que é o ano que o escritor escreveu a história, como explicarei mais tarde. Aí eles foram conversando, uma conversa mais absurda que a outra. Aí o chapeleiro maluco apoiava o cotovelo num arganaz, acho que é tipo um porquinho da Índia, uma coisa assim. Aí o arganaz, funcionava como travesseiro, né, pro cotovelo, apoio pro cotovelo tanto do chapeleiro maluco quanto da lebre de março. Aí eles foram falando um monte de bobagem, um monte de besteira. Aí teve uma hora que quando a Alice saiu de perto deles, eles colocaram o arganaz dentro da chaleira, né? Aí chegou, aí a Alice parece que cresceu de novo, se não me engano, voltou
para a sala onde estavam as portas, né? Aí depois ela fez certo usando os pedaços de cogumelo, ela cresceu, diminuiu, até conseguir passar pela porta, cresceu. Aí do outro lado, já estava na floresta, que ela queria tanto visitar, encontra cartas de baralho, pintando flores brancas de vermelho, porque a rainha tinha encomendado flores vermelhas, mas vieram flores brancas, e essa rainha é uma das rainhas mais assassinas, mais sanguinárias. Lembra muito o contexto da Revolução Francesa, porque muitas cabeças foram cortadas. No próprio Reino Unido havia a pena de morte, era a decapitação, como falarei mais tarde a respeito de um resumo da história do Reino Unido, que lembra, que também tem muito a ver com a história da França, né? Porque chega uma hora que a história da França e a história do Reino Unido se confundem. Os dois, em um certo período da história, os dois países têm uma história comum. Aí os três cartas de baralho estavam pintando de branco, pintando de vermelho as flores rosas, com medo de perder a cabeça, porque qualquer coisa que errada que a rainha via já queria mandar cortar a cabeça. E essa rainha era a pior criatura, mais abominável que vocês possam imaginar. Né? Aqui você vê que carta de baralho, né? Aí a Alice era a única que conseguia peitar a rainha mandou cortar a cabeça dela, mandou cortar a cabeça de todo mundo. Aí começou o jogo, né? Onde as bolas do jogo eram ouriços, né, porco-espinhos, e os tacos, digamos assim, eram pescoços de flamingo. Então, um negócio absurdo mesmo. As cartas eram os arcos, né? As cartas se dobravam, né, para virar arcos, e aí quando alguém errava, a rainha prendia, cortava a cabeça. Só que aí, terminado o jogo, o rei mandava soltar todo mundo, absolvia todo mundo, né? Aí apareceu de novo o gato do Satanás, o gato do Churchill. Aí a rainha queria cortar a cabeça dele, só que ele só tinha cabeça, só aparecia a cabeça dele, não aparecia o resto do corpo. Aí o pessoal tava debatendo para ver o carrasco, a rainha e o rei debatendo para ver o que faria com o gato do Churchill. Aí ele sumiu. Aí de repente a Alice aparece em outro lugar. Aí o que acontece é o seguinte. Durante o jogo, no meio do jogo, aparece a duquesa. A duquesa tinha sido presa. A rainha, para variar, tinha mandado cortar a cabeça dela. Aí a duquesa aparece para conversar com a Alice. Aí a duquesa fala um monte de bobagem para ela. E você vê que o jogo ainda não tinha acabado, porque a Alice ainda estava com o Flamengo na mão. Aí depois a rainha aparece, manda o jogo continuar. Aí no fim a Alice vai embora. Todo mundo tinha sido condenado à morte, era absolvido pelo rei. Aí de repente a Alice aparece à beira da praia, encontra um grifo, que é tipo um ser mitológico com cabeça, asas e garras de águia, né? E acho que metade águia, metade leão e orelhas de burro, uma coisa assim. Cadê o negócio aqui? Cadê? Aqui. Do pescoço para cima águia, do pescoço, não, da cintura para cima águia, da cintura para baixo leão e orelhas de burro. Aí, só que aí o grifo leva a Alice até uma tartaruga com orelhas, né? Na verdade é a tartaruga com cabeça de burro, sei lá, de cordeiro, eu não sei. Isso aqui era um bicho esquisito. E ficava só chorando, 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 chorando. Aí contou uma história triste para ela e pro grifo. Começou a contar a respeito da educação que eles receberam. Aí a Alice falava da educação que ela recebia e continuou ouvindo a história. Aí eles começaram a dançar, né, ensinar uma quadrilha, né, que era a dança da época. Aí ensinou, aí fez com que eles dançassem. Aí contou a história da lesma, bom, enfim. Aí continuou falando um monte de bobagem, um monte de besteira, falando das lagostas, né? Uma lagosta que se enfeitava, na verdade isso aqui parece camarão que lagosta, mas enfim.
Aí falando de sopa, de tartaruga e tudo mais, e é por isso que acho que é por isso que a tartaruga tava chorando, né? Porque ela própria se via na história como um ingrediente da sopa. Aí a rainha aparece de novo. Aí não, aí o que acontece? Aí eles vão. ah, a Alice e o Grifo foram até. Deixa eu ver. O julgamento. Aí que entra o Valete. Como eu já disse no começo do vídeo, o Valete no baralho representa Jesus Cristo. E justamente o Valete foi acusado de ter roubado as tortas da rainha e foi condenado à morte. Então foi o julgamento do Valete. Você tem, ó, veja como as coisas se encaixam. E o coelho, na verdade, era o arauto da rainha. Era ele que tocava a trombeta e anunciava as decisões da rainha pro reino lá, mitológico. Aí o Chapeleiro Maluco foi uma das testemunhas. E o Chapeleiro Maluco, ele parece que só vivia tomando chá toda hora, parecia que ele nunca não fazia mais nada na vida, não sei tomar chá. E aí ele acabou saiu correndo do julgamento, tal, aconteceu um monte de coisa no julgamento, as testemunhas começaram a depor para absolver o Valete. Aí a Alice depois, só que quando a Alice foi chamada para depor, ela voltou ao tamanho normal, a ponto de derrubar o banco onde estavam os jurados. Os jurados, você vê, eram todos animais. E a Alice voltou ao tamanho normal. E deixa eu ver aqui. Pera, deixa eu voltar aqui o negócio. A Alice voltou ao tamanho normal. Aí ela falou que não sabia nada a respeito do roubo e tal, só que acabou enfrentando a rainha, peitando a rainha do outro julgamento. Aí vieram todas as cartas de baralho para cima dela, querendo prendê-la, né? E aqui aparece um trecho do julgamento, no qual o juiz era o rei. Né? O juiz lembra muito os julgamentos no Reino Unido, onde o juiz usa essa peruca do século XVIII. E aqui tem o pessoal lá, as tortas, né? Acho que no meio ficava o Valete, né? Que era o réu. E aí a Alice enfrentou a rainha, peitou a rainha. Aí vieram todas as cartas de baralho pra cima dela, né? Pra prendê-la, matá-la, seja lá o que for. Aí de repente a Alice acorda no meio da floresta, dormindo no colo da irmã. E volta pra casa toda feliz, contente. E a própria irmã dela acaba... aqui uma imagem do Reino Unido. Não. Isso é Dubai. Aí a própria Alice acaba... a Alice volta para casa e a própria irmã dela acaba sonhando o sonho da Alice. Com algumas modificações. E a história acaba aí. Então... E qual que é o contexto de tudo isso? Antes de falar a respeito do autor e da musa que inspirou o livro, né, cujo retrato eu já coloquei aqui, ó. Deixa eu colocar de novo para você ver quem foi a musa inspiradora da história. Cadê? Aqui, ó. Eu mostrarei só o rosto dela, porque se eu mostrar o resto do corpo, pode ser gatilho para quem já sofreu abuso na infância. Porque esse negócio de abuso, já explico, já eu explico. A história do Reino Unido, como eu já disse, é cheia de sangue. Eu deixarei aqui nos cartões um vídeo a respeito da história do Reino Unido. Acho que é o vídeo mais completo a respeito da história do Reino Unido, porque tudo começou com os celtas. Os celtas habitavam o Reino Unido. Os romanos invadiram o Reino Unido no final dos... acho que antes de Cristo, né? Ele já tinha invadido o Reino Unido, né? O Reino Unido, não, a Bretanha, que é a Bretanha, a Grã-Bretanha, que é uma ilha. Aí tem a Irlanda do Norte, mais ao oeste. Então era a ilha da Bretanha. Aí onde habitavam os celtas, aí os romanos invadiram e tal. Aí depois vieram os anglo-saxões, já na Idade Média, invadiram por volta do ano 500 e alguma coisa. O primeiro rei dos bretões foi o Cedric.
no reino de Sussex, que ficava no extremo sul da hoje Grã-Bretanha, na ilha de Grã-Bretanha. Aí veio os reinos de Wessex, Mercia, Nortúmbria, e um monte de reino com nome esquisito. Aí começou a se formar o que mais tarde foi conhecido como Inglaterra. Aí teve a Escócia, né, que quis se tornar independente da Inglaterra. Apareceu William Wallace. William Wallace foi morto da pior maneira possível, a pior maneira que você possa imaginar. Por isso que a história da Inglaterra é cheia de sangue, cheia de morte, cheia de guerra. E entre os séculos 14 e 15 houve a Guerra dos 100 Anos. Então teve Ricardo I, ele foi o rei do Império Angevin ou Angevin, dependendo do, né? Acho que em inglês é Angevin em francês é Angevin, mas enfim, é o Império Angevin, cuja capital foi Angers, acho que é isso, Angers. Então houve a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França, entre os séculos 14 e 15. Então a história do Reino Unido e da França se confundem. As histórias do Reino Unido e da França se confundem até meados do século XVI. Aí no final do século XVI, Elizabeth I assume o trono, e a partir de Elizabeth I, a Inglaterra começa a se expandir para o resto do mundo, começando pela América do Norte. Aí, e mais ou menos no século XVII, surgem as primeiras denominações cristãs protestantes, por exemplo, começando pela Igreja Anglicana. Como surge a Igreja Anglicana? O Henrique VIII, ou Henry VIII, que em inglês acho que é Henry VIII, ele queria se separar da esposa dele, pediu autorização para o Papa, porque na época a Inglaterra era unida ao Vaticano, né? Havia união entre religião e Estado na época. E o Papa não autorizou o divórcio do Henrique VIII. O que o Henrique VIII fez? Criou a própria igreja, que é a Igreja Anglicana. E ele próprio era o líder da Igreja Anglicana, então ele podia mudar a doutrina da igreja quantas vezes ele quisesse. Então ele se casou um monte de vezes. Eu não lembro exatamente quantas vezes ele se casou, eu sei que teve uma renca de filho. E então no século XVII começou a expansão marítima do Reino Unido, que atingiu praticamente todo mundo. E essa história aqui começa justamente o livro é escrito em 1867, deixa eu só conferir aqui. É isso, em 1864, desculpa. A história começa em 1864, esse aqui é o Lewis Carroll, cujo nome verdadeiro é Charles Ludwig Dodgson. Eu falarei sobre ele mais tarde. Então, a história do Reino Unido é cheia de sangue, cheia de morte, e o período em que esse livro foi escrito foi o período vitoriano da Rainha Vitória, que a Rainha Vitória reinou durante várias décadas, assim como Elizabeth II no século XX, entre os séculos 20 e 21. Então, teve a Revolução Industrial, né? Esqueci de falar. Teve a Revolução Industrial, que começou entre meados de 1790 e foi até 1840, mais ou menos, que é pouco antes da Rainha Vitória assumir o poder. E foi o período de expansão máxima do Império Britânico, que chegou praticamente todos os continentes. Tanto que dizia-se na época que o Império Britânico era o único onde o sol nunca se punha, né? Porque em cada continente havia uma colônia do Império Britânico, na América do Norte, na América do Sul também, né? Que é a Guiana. Na África, metade da África foi do Reino Unido. Na Ásia, principalmente Índia, Sudeste Asiático, lá na Oceania também. Enfim, todos os continentes tinham, pelo menos até Israel foi colônia do Reino Unido, pra você ter uma noção. Então, o Reino Unido foi guardião de Israel até 1948, quando Israel
ressurgiu como Estado independente. Enfim, então o período vitoriano foi um período bastante sombrio, bastante macabro, com muita coisa pesada. Inclusive muita pedofilia era praticada na época e era muito comum na época fotos com crianças em poses eróticas ou nuas, enfim. Havia muitas fotos de nudez, tanto que tem um dos comentaristas do livro, na verdade os dois, na verdade, né? Acabam passando pano para o que o autor fazia, porque era muito comum na época fotos de nudez, inclusive de crianças. E o contexto da Revolução Industrial, ele tinha muitas crianças trabalhando. As pessoas trabalhavam de 15 a 20 horas por dia, não tinha férias, não tinha descanso semanal, não tinha nada, vivia trabalhando, né? Alguns até dormiam no emprego, né? Estendiam uma corda e dormiam com o pescoço em cima da corda, nem iam para casa comer, dormir, tomar banho, e os poucos que conseguiam ir para casa acabavam tendo uma vida de miséria, de malandragem, de prostituição, tudo quanto é coisa, fornicação, tudo quanto é coisa que não presta, posso imaginar, existia naquela época. Então a história do Reino Unido é cheia de sangue, cheia de morte, cheia de promiscuidade, cheia de... E isso existe até hoje. A prova de que isso existe até hoje é esse vídeo. A prova de que a história do Reino Unido continua tendo muita coisa macabra, muita coisa sombria, é esse vídeo aqui. Deixa eu mostrar. You don't expect to see this in rush hour, galloping at a pace through the streets of London. Wild scenes. Riderless runaway horses leave everyone watching the news. But as the traffic lights change, people start to realise potential danger. Um cavalo branco todo ensanguentado e um cavalo preto correndo no centro de Londres, desesperado, na mesma hora que os sinais ainda ficam ainda mais malucos, na mesma hora que o Big Ben, o relógio mais famoso do mundo, para. Ele para. Ele acabou de ser reformado, faz 2 anos que ele terminou. Ele parou às 9 da manhã. Parou. E quando ele volta, às 10h06 da manhã, ao invés de ele tocar 10 vezes, ele toca 11 vezes. E aí foi compartilhado no grupo da igreja Enfim, estão dizendo que isso é fim do mundo, que é um dos sinais do fim do mundo. Deixa eu até desligar aqui. Estão dizendo que esses 2 cavalos que apareceram do nada de Londres é um sinal do fim do mundo. Ó, como eu já disse, a história do Reino Unido é cheia de coisas macabras, coisas sombrias, coisas terríveis. Até por conta de tantas pessoas que morreram nas guerras, muito sangue foi derramado, muitas cabeças foram cortadas. A própria história, esse livro é tido como um livro infantil, mas aqui tem muita morte, muita coisa pesada, muita coisa macabra, muita coisa sombria. Não é à toa que esse livro é muito lido pelos góticos. A própria editora desse livro aqui, ó, Dark Side, Lado Negro, Lado Escuro, né? Fábulas Dark, ó. A própria editora é Lado Negro em português, né? O lado sombrio. Enfim, a própria editora dá essa conotação macabra pro livro. Agora vamos falar sobre o autor, vai. Vamos falar sobre o autor do livro, que é o Charles Ludwig Dodgson, que ele nasceu no dia 27 de janeiro de 1832 em Cheshire, aí que tem a ver com o gato. O gato de Cheshire é chamado gato de Cheshire, né, aquele gato do Satanás, por causa da cidade, o povoado, sei lá, onde nasceu o Charles Ludwig Dodgson. Vamos chamar de Charles, vai, para facilitar, porque o sobrenome britânico é bem difícil de pronunciar. Então, o que aconteceu? O cara era gago, mas ele era matemático, ele estudou na Universidade de Oxford e se tornou professor de matemática na Christ Church, que era uma das faculdades da Universidade de Oxford. Aí ele acaba conhecendo a família Liddell. E deixa eu ver, ele conhece Henry Liddell,
ele tinha uma carreira acadêmica, acho que era colega de trabalho do Charles. Aí ele acaba conhecendo a família do Henry e inclusive o Henry foi capelão do marido da rainha Vitória, o príncipe Albert. Então, ou seja, o Henry era uma pessoa da nobreza. Porque para ser capelão do marido da rainha, o cara tem que ser da nobreza. Então o cara era rico. O próprio Charles era rico. Aí ele foi chamado para... Ele começou a se aproximar da família Little e conheceu as 3 filhas do Henry. Lorena, Edith e Alice. Aí que entra a Alice. Eu acredito que essas 3 meninas que aparecem aqui são elas, né? A Lorena, a Edith e a Alice. Tem uma foto das 3 aqui. Essa foto foi tirada pelo próprio Charles. A Alice deve ser essa aqui. As outras são a Lorena e a Edith. Então, só que ele acabou ficando apaixonado pela Alice. O cara tinha 24 anos e a Alice tinha apenas 4. Olha o negócio, olha onde começa o caldo começa a entornar. Ele se apaixona por uma menina de cabelinho Chanel, morena, uma morena de cabelinho Chanel, por isso que ele quis que a Alice da história fosse loira de cabelo comprido para não, enfim, para não ver uma associação tal, mas a Alice verdadeira era morena de cabelinho Chanel. Aí o Dodgson, ele era fotógrafo, né, além de ser matemático e diácono da igreja anglicana, portanto ele era solteiro, não sei se acho que os diáconos da igreja anglicana não podiam se casar, ou seja, ele era solteiro. Mas fala, ele era celibatário, isso, celibatário. Eu acho que os diáconos da igreja anglicana eram celibatários, então ele não era casado. E ele era fotógrafo. E como eu já disse, era muito comum naquela época fotografias de pessoas nuas, inclusive crianças, porque havia muita pedofilia naquela época. Eu sei que os comentaristas desse livro passam pano para pedofilia, né? Porque o que acontecia era pedofilia. Hoje, se você tira foto de uma criança pelada, você é chamado de pedófilo. Então, porque você pode até tirar na inocência, né? Porque quando eu era criança, era comum tirar foto de criança pelada, principalmente na hora do banho. Hoje é um absurdo você postar foto de criança pelada, porque isso faz a pessoa pecar. Aí acaba incentivando a pedofilia, pornografia, uma série de pecados sexuais, a fornicação de uma maneira geral. Então, por isso que eu disse que esse livro tem muito mais a ver com o Som da Liberdade, né? Com o filme Som da Liberdade, do que uma história infantil. E a realidade daquela época era terrível, terrível. Pra você ter uma noção, um dos contemporâneos do Charles era o... Cadê? Charles Dickens. Charles Dickens, ele escreveu um dos livros mais famosos de Charles Dickens, era Oliver Twist, que falava sobre a vida das crianças de rua. Ou seja, ele narrou a realidade das crianças de rua. Em 1837, no caso. Esse livro foi escrito em 1864, mas aproximadamente quase 30 anos antes, Charles Dickens escreveu Oliver Twist, falando da vida das crianças de rua, porque ele próprio tinha vivido essa realidade. E também o Conto de Duas Cidades, de 1859. O Charles Dickens, ele foi vítima da miséria, viveu no bairro pobre de Camden Town, em Londres. Aos 12 anos foi empregado de uma família de graxa, de uma fábrica de graxa, para ajudar o pai preso e ainda sustentar a família. Os pobres tinham a chance de ou morrer de fome lentamente se ficassem no asilo, ou morrer de repente se saíssem para a rua, como está lá em Oliver Twist. As primeiras leis a respeito do trabalho infantil surgem na Inglaterra naquele século, no caso do século XIX, no período vitoriano já, que passaram a controlar a idade mínima das crianças operárias e a limitar o número de horas de trabalho. E as crianças que ficavam em casa, os pais trabalhavam, as crianças ficavam em casa. O que as crianças ficavam fazendo quando ficavam em casa? Ou brincando, ou sendo vítima de fotógrafos com mente pervertida que tiravam foto delas peladas. Era isso que acontecia.
ou nuas ou seminuas, e era muito comum na época tal do rei que andava a cavalo, acho que o rei africano, acho que tem até o nome do sujeito aqui. Qual que é o nome do sujeito? Tem o nome do rei aqui. Era muito comum na época. Tem um rei africano. Deixa eu ver se eu acho aqui. Duro é achar agora. Às vezes quando você está procurando, tá na sua cara, você não consegue achar. Enfim, tem um rei africano que fica andando a cavalo. Aí a mendiga pede dinheiro e com roupa esfarrapada, os dois têm um relacionamento e tal. Então as fotografias geralmente tinham essa temática, né? Do homem com ar de rei, né? Um ar aristocrático, e a mendiga, né, pedindo esmola, geralmente sem roupa, descalça, né? Dando sugestão de que estava disponível para o sexo. Ou seja, e a Alice foi fotografada exatamente desse jeito, pelo Charles. Com roupa toda rasgada, estendendo a mão, pedindo dinheiro e os pés descalços, demonstrando que ela estava disponível para o sexo. Ou seja, se isso não for pedofilia, eu não sei o que é. É claro que eu quero que você, à medida que eu for falando os assuntos desse vídeo, esse vídeo já está com mais de 41 minutos, acredito que será um dos vídeos mais longos do meu canal. E o que acontece aqui? Aí, provavelmente, o escândalo que surgiu, né, por causa da proximidade do Charles com a Alice Liddell, faz com que o Charles se afaste da família Liddell. Do nada, ele se afasta da família. Muitos dizem que ele realmente abusou da Alice, ele praticou pedofilia. Aí, por causa das más línguas, ou porque realmente ele se sentiu culpado, ou porque ele realmente praticou o ato, né, praticou pedofilia, tendo relações com uma menina 20 anos mais nova que ele, uma criança. Aí ele se afastou, ele tinha quantos anos? Deixa eu ver. 1863. O livro é de 1864. O Charles, mesmo após se afastar da família, ele escreveu o livro dedicado a Alice Liddell, entregou o original para Alice Liddell, e mais tarde eu contaria aqui o que aconteceu com esse livro. Só que aí a Alice, o nome do livro era Alice no Reino Subterrâneo, As Aventuras de Alice no Reino Subterrâneo, ou conforme consta aqui no original, Alice's Adventures Underground. Esse é o primeiro nome do livro aqui, ó. Alice's Adventures Underground. Esse aqui é a folha de rosto original. Esse aqui é um dos desenhos originais do livro. Aqui tem vários desenhos da versão original, inclusive com a letra original do autor, ilustrações originais, a assinatura dele, ó, essa assinatura dele, Charles Ludwig Dawson, alias Lewis Carroll. Então, só que a Alice se apegou emocionalmente ao sujeito. Eu chamaria isso de síndrome de Estocolmo. Se ela realmente foi abusada pelo Charles, isso é síndrome de Estocolmo. Por que é síndrome de Estocolmo? É quando a pessoa agredida tem uma atração física pelo agressor. Ela acaba se apaixonando pelo agressor. Síndrome de Estocolmo. O Charles se tornou uma pessoa solitária, continuou dando aulas na universidade, né, na Christchurch, no caso. Continuou recebendo crianças na casa dele, tendo foto das crianças. Mas a Alice acabou se mudando para perto dele. Ela se casou com um jogador de cricket. Uma das irmãs da Alice quase se casou com um dos filhos da Rainha Vitória. No fim, essa irmã acabou se casando com o jogador de cricket. A própria Alice se casou com o jogador de cricket. Aí já depois de velha, aos 80 anos, ela participa dos 100 anos do nascimento do sujeito, né? O Charles, ele morreu. Então, aqui fala que em 1872, o príncipe Leopold, filho do caçula da Rainha Vitória, se mudou para Christchurch. Ele recebeu aulas do Henry Liddell e
passou a morar na faculdade, quase se casou com Alice, mas ele gostava da Edith. No fim, ele não se casou com nenhuma das duas. É toda uma história, um romance, né? Eu não quero me delongar muito para o vídeo não ficar ainda mais longo do que já tá. No fim, tanto a Edith quanto a Alice se casaram com jogadores de cricket. Aí no caso, o Charles Dodson morreu, né, solitário, assim, né, com todas aquelas coisas, né, todas as polêmicas que eu explicarei aqui mais tarde, aos 65 anos de idade, no dia 14 de janeiro de 1898. E a Alice ainda viveria mais 36 anos. A Alice o casamento dela com o jogador de cricket lhe deu estabilidade, status e 3 filhos. Se foi feliz com o sujeito, não sei. Só sei, essa aqui é uma das fotos mais dela depois de adulta, né? Ela foi fotografada aqui pela, deixa eu ver, uma das fotógrafas mais famosas da época, né? Fotografou Alice depois de adulta, né? Julia Margaret Cameron. Essas são as fotos da Alice depois de adulta. E aí no caso a Alice, ela viveu deixa eu ver. Vamos lá. Aí quando chegou aos 80 anos, ela foi para os Estados Unidos participar das comemorações dos 100 anos do Lewis Carroll, né, que é o pseudônimo adotado pelo autor. Inclusive, em vida, o Charles Dodson, né, recebeu cartas em nome de Lewis Carroll e devolveu todas as cartas, dizendo o seguinte: o Sr. Dodson é tão miúdo e endereçado por estranhos na suposição equivocada de que confirma ou reconhece a autoria de livros que sequer foram publicados em seu nome que se viu obrigado a formular esta explicação para acabar de uma vez por todas com todas as especulações. Ele não confirma nem reconhece qualquer pseudônimo ou livro que não tenha sido publicado com seu próprio nome. Não tendo assim direito de receber e muito menos ler tal missiva, a devolve para o remetente, pois ele, de certo, confundiu seu destinatário. Ou seja, o cara vivia na solidão, né? Entre aspas, né? Recebia crianças na casa dele, tirava foto delas e tal, né? Tudo aquele negócio. E aí chegou... Aí teve as comemorações lá dos 100 anos dele nos Estados Unidos. Aí quando voltou pro Reino Unido, Alice Liddell deu o exemplar original da Alice's Adventures Underground, que mais tarde seria Alice's Adventures Wonderland, que é Alice no País das Maravilhas, para então Princesa Elizabeth, que tinha 7 anos de idade, já no século XX. Alice Liddell morreu. Quando que ela morreu? Deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu fazer. Deixa eu ler aqui o que a Márcia Luiza escreveu aqui. Em 1932, Alice foi convidada de honra para as comemorações do centenário de Lewis Carroll em Nova York. Aos 80 anos, cruzou o Atlântico com o filho mais novo, Carroll, para se encontrar com o passado. Nos Estados Unidos, posou para incontáveis fotografias. Os jornais se deliciaram com manchetes que anunciavam sua chegada como se, por mágica, ela tivesse escapado das páginas do livro para a suíte no Waldorf Astoria, que é o hotel lá. De volta à Inglaterra, escreveu para Carroll: meu querido, estou tão cansado de ser Alice no País das Maravilhas. 2 anos depois morreu, ou seja, em 1934. Só que antes de morrer, olha o que acontece aqui. A princesa Elizabeth, com apenas 7 anos, ganhou de presente um dos raros exemplares de As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, fotografados pela própria Alice. Dizem que ainda o guarda como um dos seus mais estimados tesouros, ou seja, o livro original até hoje está lá no Palácio de Buckingham, agora com Charles III, que está com câncer. Aliás, Charles III está tratando do câncer. Se ele morrer, o sucessor dele será o William V, né, que é o filho mais velho dele, filho dele com a princesa Diana. Mas enfim, agora, já que eu contei a respeito da relação entre o Lewis Carroll, né, o Charles Dodson, com a Alice Liddell, eu quero falar a respeito de algo de alguém primeiro, né? Quero falar a respeito de alguém cuja história certamente tem muito a ver com a história do Charles Dodson, que é esse sujeito aqui,
Quem viveu bem os anos 1970, 1980 sabe quem é esse sujeito. E sabe todas as polêmicas envolvendo o sujeito. O Michael Joseph Jackson. Ele foi um cantor, compositor e dançarino americano, apelidado de Rei do Pop, foi um dos ícones culturais mais importantes e influentes de todos os tempos e um dos maiores artistas da história da música. Suas contribuições para a música, a dança e a moda por mais de 4 décadas, juntamente com a divulgação de sua vida pessoal, fizeram dele uma figura global na cultura popular. Foi o 8º filho da família Jackson. Michael fez sua estreia profissional em 1964 com seus irmãos mais velhos, Jack e Tito, Jermaine e Marlon, como membro do grupo musical da Jackson 5. Ele iniciou sua carreira solo em 1971 na Motown Records, que é a principal gravadora de música negra dos Estados Unidos, pelo menos na época, né? E subiu por estrelato solo com Off the Wall em 1979, que foi aclamado pela crítica. No início dos anos 1980, Michael se tornou uma figura dominante na música popular, e eu me lembro disso até hoje. Tô com um trauma dos videoclipes dele até hoje. Que um videoclipe mais macabro que o outro, mais terrível que o outro, eu tô com trauma deles até hoje. E seus vídeos musicais, incluindo The Beat, Billie Jean Thriller, do seu álbum Thriller de 1982, são creditados por quebrar barreiras raciais e transformar seu meio em uma forma de arte e ferramenta promocional. E tem muito terror. Por isso que tem muito a ver com esse livro, tem muito a ver com a história do Lewis Carroll, tem muito a ver com o contexto cultural do Reino Unido, porque fala muito de terror, E o que acontece aqui? Você sabe qual é essa história dele? Se você tem um mínimo de conhecimento da cultura pop dos anos 70, 80 e 90, você conhece a história do seu sujeito. Mas o que eu quero destacar aqui? No final dos anos 1980, deixa eu pular aqui, né, os 2 parágrafos, né, falar um negócio aqui. No final dos anos 1980, Michael Jackson se tornou uma figura de controvérsia por sua radical mudança de aparência, ou seja, ele ficou branco, mudou o rosto, mudou o nariz, mudou um monte de coisa. Mudava relacionamentos, né? Se casou até com a filha do Elvis Presley. Comportamento e estilo de vida. Em 1993, ele foi acusado de abusar sexualmente do filho de um amigo da família. O processo foi resolvido fora do tribunal e Jackson não foi indiciado. Ou seja, deu dinheiro. E em 2005 ele foi julgado e absolvido de outras acusações de abuso sexual infantil e várias outras acusações. Em 2009, quando se preparava para This Is It, né, que seria a última turnê dele, né, Michael Jackson morreu de overdose de sedativos administrados por seu médico pessoal Cameron Murray. Os fãs de Michael Jackson em todo o mundo expressaram sua tristeza e seu funeral público foi transmitido ao vivo. Ou seja, foi a primeira vez que um funeral, acho que eu me lembro, né, foi a primeira vez que um funeral foi transmitido ao vivo como se fosse um espetáculo, como se fosse um show. Enfim, foi uma coisa absurda. E o documentário Live in Neverland, lançado pela HBO em 2019, detalha as alegações de abuso sexual infantil de 2 ex-amigos de Jackson que trabalharam com ele quando crianças. Aí que vem a pergunta. O Michael Jackson, assim como o Charles Dodson, os dois, né, sofriam disso aqui, síndrome de Peter Pan. O que é síndrome de Peter Pan? A incapacidade de alguém de acreditar que é mais velho, de se envolver em um comportamento geralmente associado à idade adulta. Essa síndrome afeta pessoas que não querem ou se sentem incapazes de crescer, pessoas com corpo de adulto, mas mente de criança, não sabem ou não querem deixar de ser crianças. Algumas características são a incapacidade dos indivíduos de assumir responsabilidades, de se comprometer, de cumprir promessas, o cuidado excessivo com a aparência e o bem-estar pessoal e a falta de autoconfiança, mesmo que pareçam não mostrá-lo e realmente parecer o oposto. Além disso, eles são constantemente mudando de parceiros e procurando os mais jovens. Aconteceu com Michael Jackson, aconteceu com Charles Dodson, a ponto de Charles Dodson ter predileção por crianças. E tudo indica que ele realmente foi pedófilo. Charles Dodson, tudo indica, tudo que eu acabei de falar aqui, mais do que isso aqui, né, demonstram que Charles Dodson foi realmente pedófilo. Ele realmente teria abusado de Alice Liddell, a ponto dela se apegar com seu abusador, né? Mesmo depois dela ter se casado, ter tido filhos com o jogador de cricket, ela continuou apegada emocionalmente ao agressor, a ponto dela participar das comemorações dos 100 anos de nascimento dele,
de dar um exemplar original do livro para que seria mais tarde a Rainha Elizabeth II. Enfim, eu preciso me perturbar por quê? O Peter Pan foi um personagem criado por J.M. Barrie, né? No caso, cadê o nome do sujeito? James Matthew Barrie. Ele inventou Peter Pan, como contava histórias aos filhos de sua amiga Sylvia Llewellyn Davis, acho que é o sobrenome galês, com quem mantinha uma relação de amizade muito especial. O nome provém de duas fontes: Peter Llewellyn Davis, o mais novo dos rapazes daquela época, e de Pan, o deus grego das florestas. Por isso que existe muita coisa de mitologia nórdica, mitologia anglo-saxônica no contexto cultural do Reino Unido. Inclusive nas histórias do Charles James Matthew Barrie, né, que o principal personagem, o principal livro dele é Peter Pan and Wendy. O nome do livro é Peter Pan and Wendy, porque a história é baseada na Wendy e no Peter Pan. E poucos anos após a morte de seu marido, Sylvia Davis morreu de câncer e Barrie foi nomeado co-tutor dos garotos sem atrás oficialmente. Há também que sugira que a inspiração para o nome tenha sido o irmão mais velho de Barrie, David, que morreu acidentalmente patinando no gelo quando tinha apenas 13 anos, o que afetou profundamente a mãe deles. De acordo com Andrew Birkin, autor do livro J.M. Barrie and the Lost Boys, foi uma catástrofe inacreditável da qual ele nunca se recompôs. Margaret Ogilvy retirou o conforto da noção que, tendo David morrido tão jovem, permaneceria um rapaz para sempre. Barrie buscou nessa ideia inspiração para compor. O Peter Pan apareceu pela primeira vez ao mundo em 1902 no livro intitulado The Little White Bird, uma versão ficcionada da relação de Barrie com as crianças de Sylvia Davis, que foi adaptada ao teatro numa peça chamada Peter Pan or the Boy Who Would Grow, que estreou em Londres em 27 de dezembro de 1904. Em 1906, a parte do livro The Little White Bird, que fala de Peter Pan, foi republicada com o título Peter Pan in Kensington Gardens, com ilustrações de Alistair Rack. Em 1911, Barrie fez outra adaptação que chamou de Peter and Wendy, mas que normalmente é chamada simplesmente de Peter Pan, que é o livro mais conhecido dele. Em Kensington Gardens existe uma estátua de Peter Pan tocando flauta, que é, se não me engano, essa aqui. É isso mesmo, no Kensington Gardens. Então, a síndrome do Peter Pan é aquela na qual a pessoa não cresce. A pessoa, mesmo depois de velho, não cresce. Não se desenvolve mentalmente. E supostamente teria acontecido isso tanto com o Charles Dodson quanto com o Michael Jackson. Mas o que eu posso concluir de tudo isso? Aí que vem a parte que eu gostaria muito que você prestasse atenção, que é o que a Bíblia diz a respeito disso. Porque a Bíblia diz o seguinte... começando aqui com Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Isso aqui tem muito a ver com o gato de Cheshire. Porque eu vejo claramente no gato de Cheshire, aquele gato satânico, com aquele sorriso de orelha, o próprio Satanás. Eu vejo o próprio diabo ali. Porque o diabo agiu da mesma forma com Eva, no jardim. Falando um monte de bobagem, um monte de besteira, a ponto de Eva desejar comer o fruto que Deus falou para não comer. Ou seja, era uma árvore boa para se comer, ou seja, fazia bem para o corpo, aparentemente, né? Mexeu com o corpo dela, com a carne. Agradável aos olhos, mexeu com a alma. E desejava para dar entendimento, mexeu com o espírito, ou seja, mexeu com as três partes do corpo humano: corpo, alma e espírito. E aí, Satanás conseguiu o que queria, fazendo com que Eva primeiro pecasse, só que Eva continuou na inocência. Se você prestar atenção no texto, a Eva, mesmo pecando, continuou na inocência.
Foi a partir do momento que ela convenceu Adão a comer também, e Adão comeu, sem questionar, porque ele era inocente também. A partir do momento que Adão comeu, os olhos de ambos, ao mesmo tempo, se abriram e eles perceberam que estavam nus e ficaram morrendo de vergonha. E usaram folhas de figueira. Para você ver como tudo se encaixa dentro da Bíblia. As folhas de figueira, após um certo tempo, ela seca, ela se despedaça, né? Ela esfarela. Só que Deus, o primeiro sacrifício na Bíblia foi o sacrifício dos cordeiros, né, dos animais, para fazer peles para Adão e Eva se vestirem, porque as peles de animais, com o tempo, elas acabam se curtindo. Então Deus sacrificou animais. O primeiro sacrifício descrito na Bíblia foi o próprio Deus que instituiu, matando 2 animais para extrair as peles deles para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Ou seja, foi necessário, o primeiro sacrifício na Bíblia foi para cobrir a nudez tanto de Adão quanto de Eva. Agora vamos ver o que diz o Salmo 14. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido e fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão e não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então esse salmo foi escrito durante o exílio na Babilônia. E ele é muito parecido com o Salmo 53. O Salmo 53 parece que tem um versículo a menos, mas o conteúdo do Salmo 14 é quase idêntico ao do Salmo 53. E ele fala a respeito da redenção de Israel, que seria completada séculos depois por meio de Jesus Cristo. Mas tanto o texto de Gênesis 3, de 1 a 7, quanto o Salmo 14 demonstram que todo ser humano nasce em pecado. A raiz pecaminosa faz parte de nós desde o nosso nascimento. Já nascemos em pecado. Portanto, se nós levarmos isso ao pé da letra, teologicamente falando, essa história de síndrome de Peter Pan, que teria cometido tanto Charles Dodson quanto Michael Jackson, porque se você analisar a história do Michael Jackson, todas as polêmicas envolvendo Michael Jackson, o que ele mais fazia nos shows dele? E nos clipes também? Se masturbava. A dança dele era uma dança sexual. Ele sempre colocava a mão nas partes íntimas. E no final do videoclipe de Black and White, ele aparece se masturbando. Ele aparece berrando lá, quebrando tudo, rasgando a camisa e se masturbando. Enfim, eu não quero entrar em detalhes, mas ele aparece se masturbando. E nos shows dele, ele sempre vai aparecer se masturbando. Ou seja, isso não é coisa de criança. Isso não é coisa assim, mas ele é inocente, tal. Mas todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos pensando em fazer coisa ruim. E por isso que eu tenho certeza que o Charles Dodson realmente abusou da Alice Little. Eu sei que a verdade verdadeira somente será apresentada no juízo final, quando o próprio Charles Dodson estiver diante do julgamento do trono branco, diante do próprio Deus. Quando ele for julgado no juízo final, a sentença será dada lá, mas todas as evidências levam a crer que Charles Dodson realmente abusou da Alice Little, a ponto dela se apegar a ele. O que caracteriza a síndrome de Estocolmo, a abusada se apegando emocionalmente ao abusador. E da mesma forma, Michael Jackson, né? Apesar de, mas ele não teve infância, ele foi obrigado a sair com os irmãos dele para fazer show, ele não teve infância, por isso que ele levava as crianças lá para Neverland, que é a mansão dele, né? Shinchino, se eu não me engano, o nome da cidade lá. Ele levava as crianças lá para a mansão dele para brincar com elas, porque ele não teve infância, tal. Pode até ser. Mas
se nós pararmos para pensar, só nesses 2 primeiros textos bíblicos que eu li, já deixa bem claro que o ser humano já nasce em pecado. E essa história de síndrome de Peter Pan, e a própria comentarista aqui, disse que, né, no caso a Márcia Luiza, disse que o Charles Dodson, ele se relacionava com as crianças. Ela diz assim: acredito que a predileção de Dodson pela companhia de crianças possa ter tido outra evidência da sua imaturidade, inclusive sexual. Mas eu acredito que esse negócio de imaturidade sexual, no caso das pessoas que não têm a Deus, quando a pessoa cresce sem Jesus na vida delas, elas se pervertem naturalmente. Mas a criança... É igual aquele filme Lagoa Azul, né? Eu não assisti o filme inteiro, mas tudo... Se não me engano, a história da Lagoa Azul, 2 crianças, um menino e uma menina, que crescem numa ilha deserta e eles aprendem sobre a sexualidade, aprendem as coisas, né? Sobre relacionamento. E parece que os 2 aparecem pelados boa parte do filme. E, enfim, se a pessoa cresce sem Jesus, se ela cresce sem conhecer o Evangelho, sem conhecer a Bíblia, se ela não é educada de acordo com os princípios cristãos, ela se perverte naturalmente, porque é da natureza humana a perversão sexual. É da natureza humana. E continuando aqui, vejamos o que está escrito aqui também, o próprio Jesus falando aqui em João, no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 16 a 21. João conversando com Nicodemos, doutor da lei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Texto que muita gente sabe de cor. Mas continua. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, quem não crê em Jesus Cristo já está no colo do capeta. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, ele mesmo, Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E agora aqui no livro de Atos. Agora Jesus veio a esse mundo, morreu, ressuscitou, voltou para o céu. Agora o Espírito Santo foi mandado para a igreja. A igreja é inaugurada com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aí logo depois acontece o discurso de Pedro e tal, a ponto do pessoal ficar, né, o que diz aqui, Atos capítulo 2, versículos 37 a 40. E ouvindo eles isto, né, no caso do discurso de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, inclusive nós, que estamos aqui no Brasil do século XXI, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E a geração perversa é representada inclusive por esse livro. Porque se você basear a sua vida no que está escrito aqui, você se afasta de Deus. Eu sempre deixo bem claro em todos os exemplos que eu gravo: jamais leia livro algum sem antes ler a Bíblia. Porque a próprio miolo desse livro aqui é vermelho, vermelho de sangue, né? Então esse livro tem muita coisa macabra, muita coisa sombria. Se você não tem o mínimo de conhecimento da Bíblia e lê um negócio desse, você se desvia, você se afasta de Deus. E amaldiçoa seus filhos também. Tanto que hoje o livro infantil, entre aspas, né, a série literária infantil, entre aspas, mais popular do mundo, é Harry Potter, que fala sobre o quê? Bruxaria. E agora continuando aqui. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 e 27. É aí que eu quero chegar. Esse é um dos textos bíblicos que a militância de esquerda quer arrancar da Bíblia, quer proibir no Brasil. Eles querem alterar a Bíblia e arrancar esse texto da Bíblia. Mas a Bíblia continua existindo. Graças a Deus, ainda podemos pregar o Evangelho no Brasil, apesar de muita gente levantar contra. Mas ainda podemos pregar o que está escrito aqui. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 27.
E tem muito a ver com o contexto desse livro, com o que aparece aqui nesse livro. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves. Ó, presta atenção aqui, eu vou lendo aqui na Bíblia e você dá uma olhada nessa imagem. Eles, deixa eu ver aqui. E mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e quadrúpedes e répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, como o que aparece nessa foto aqui, ó. Se você olhar essa foto inteira aqui, você verá claramente isso. Você verá claramente isso olhando para essa foto aqui como um todo, essa foto inteira. Eu não mostrarei a foto inteira, porque muita gente sofreu abuso na infância e essa foto pode virar gatilho para quem sofreu abuso na infância. Mas eu mostrarei só, enquanto eu leio aqui, eu mostrarei somente a parte de cima da foto. Deixa eu ver. Por isso também Deus os entregou às concupiscências. Cadê? De seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, o Charles Dodson, ele se apegou sexualmente a uma criança de 4 anos. Nessa foto aqui, ela tinha 7 anos de idade, ou seja, Charles tinha 27, ela tinha 7. Talvez tenha surgido aí o tal do Clube dos 27, porque muitos cantores seculares morreram aos 27 anos. E aos 27 anos, começou com... tá tudo se encaixando. Começou com o Brian Jones, do Rolling Stones, que é britânico. E aconteceu também com outros cantores. E a última, que morreu aos 27 anos, foi a Amy Winehouse, que é britânica também. Morreu aos 27 anos. E Charles Dodson tinha 27 anos quando fotografou essa menina. Desse jeito. Já disse, eu não mostrei a foto inteira porque pode ser gatilho para quem sofreu abuso na infância. Terminando aqui. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. Repito, um texto que os militantes de esquerda querem arrancar da Bíblia, quer censurar, quer proibir no Brasil, mas não conseguiu até hoje, graças a Deus. E eu quero terminar aqui com mais dois trechos da Bíblia. Primeiramente, Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, né? Se eu falar uma palavra aqui, a pessoa poderá interpretar errado. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçados de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. E parte desse trecho que eu acabei de ler tem a ver com o devocional que fiz hoje.
que é dessa revista aqui, que é a revista da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, A Carreira que Nos Está Proposta, que fala sobre a carreira cristã. E hoje eu li, os textos que eu li hoje falam sobre os inimigos do cristão. E um dos inimigos do cristão é a carne, que eu acabei de mencionar aqui. Carne que fazia parte do contexto social da época no Reino Unido e continua fazendo até hoje, de uma certa forma. Tanto que o pessoal está morrendo de medo. Viram 2 cavalos correndo em Londres e ficaram com medo do fim do mundo. Porque um dos cavalos estava com sangue e tal. E então, esse contexto sombrio, esse contexto macabro, tudo vai se encaixando, tudo vai se relacionando, porque os 3 maiores inimigos do ser humano são o mundo, a carne e o diabo. E a carne, você só consegue controlar a carne se mantendo uma vida devocional, uma vida de constante devoção a Deus, busca de Deus por meio da oração, da leitura da Bíblia e, em muitos casos, do jejum. Porque quando a carne começa a gritar, começa a consumir você de uma certa maneira, você tem que jejuar, você tem que buscar a presença de Deus, você tem que colocar na sua mente somente músicas cristãs, músicas saudáveis que levam você à presença de Deus, vídeos que mantenham você na presença de Deus, porque Cristo morreu na cruz para nos salvar do pecado, porque Jesus era perfeito, é perfeito, e mesmo sendo perfeito, ele teve que morrer em nosso lugar para que, por meio da nossa fé nele, tivéssemos a vida eterna. Eu quero encerrar lendo a carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. O primeiro texto bíblico que Deus me deu, quando eu tive a ideia de comprar esse livro, fazer uma resenha em cima dele, o primeiro texto que Deus me deu foi o do devocional do dia... Deixa eu ver. Sexta-feira, dia 26 de abril de 2024, que eu li Efésios 2, versículos 2 e 3. Mas eu quero ler do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, para contextualizar. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais de Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, não vem de vós. Ou seja, não é mérito nosso, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, ou seja, as boas obras são consequências da nossa fé em Cristo Jesus, as quais Deus preparou para que nascemos nelas. E eu quero encerrar esse vídeo dizendo o seguinte. Qual que é o meu veredito? Assim, opinião pessoal. Com base em tudo que eu acabei de ler, tudo que eu estudei a respeito do Charles Dodson, vulgo Lewis Carroll, ele realmente abusou da Alice Liddell. A ponto de Alice se apegar emocionalmente a ele. Você pode até discordar de mim. Se você discordar de mim, pode postar sua opinião aqui nos comentários, sem problema nenhum. Como teve um sujeito lá no X que discordou de mim, tal, eu debati com ele, um debate saudável, um debate que edificou tanto minha vida quanto a vida dele, eu creio. Mas enfim, você certamente já ouviu falar desse livro, né? Eu esqueci de falar isso no começo, mas eu falaria agora, no encerramento, que as 2 versões cinematográficas desse livro, as mais conhecidas são o filme de o desenho, né, da Disney de 1951, dirigido por Clyde Jeremy, Wilfred Jackson e Hamilton Lusk, aquele desenho Alice no País das Maravilhas da Disney, o clássico, né? E o filme de 2010, dirigido por Tim Burton, que teve o Johnny Depp no papel do Chapeleiro Maluco. Então, se você quiser assistir esses 2 filmes, deve ter disponível aí nos
streamings da vida para você assistir. Mas primeiro assista esse vídeo primeiro, depois, antes de assistir esses 2 desenhos. E antes de ler esse livro, assista esse vídeo, compartilhe para todo mundo que você puder. Lembre-se, nenhum livro, principalmente esse livro, jamais deve ser lido sem antes que você leia a Bíblia. Você deve estudar a Bíblia, você deve se debruçar na Bíblia. A Bíblia tem tudo que você precisa para todas as áreas da sua vida, por isso leia a Bíblia antes de ler qualquer livro, principalmente um livro tão pesado como esse. Deus abençoe, Deus oriente você com o seu vídeo curto, compartilhe seus favoritos com esse meu canal, Deus abençoe, até depois se quiser.